Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de hoje, falar sobre o planeta em transformação. É o tema 5 do livro de vocês, livro didático, e vamos à aula. Então vamos lá, tá tudo certo aí, Augusto? Apresentação? Só confirme, por favor. Tá sim, tudo ok. Beleza. Então, como já falei para vocês, vamos falar hoje do nosso tema 5, planeta em transformação. Hoje nós vamos ver que nosso planeta nem sempre foi tão bonito como é hoje, como vocês podem ver, né, nas imagens, e nem sempre foi totalmente verde, os continentes todos divididos, então tudo isso a gente vai ver hoje. Então, o planeta em transformação. As transformações pelas quais o planeta passou, desde a sua formação, foram determinantes para o surgimento da vida na Terra. Então, nos primórdios, assim que como vocês vão ver posteriormente, a formação do planeta, vai ver algumas teorias, mas isso aí vai ser adiante. Então, quando o planeta estava se formando, havia várias transformações. Esse processo de transformação era intenso. E até hoje, o planeta continua se transformando, mas hoje em dia de uma forma mais, como é que se pode dizer, mais lenta, mas ele não parou de se modificar. E hoje nós vamos ver isso no decorrer da aula. Algumas dessas transformações ocorreram na litosfera, na Terra. A litosfera é a camada de rocha sólida que cobre a superfície da Terra. Esse conhecido popularmente, né, como chão, nosso chão que a gente pisa, é basicamente a litosfera. E ela é composta por placas polares, na verdade, por placas apoiadas sobre uma camada de rochas, cujo estado físico, é, pode ser físico e varia entre sólido e líquido. Então, aqui eu trouxe a imagenzinha para vocês olharem, né? Tem essa circularzinha aí, só para demonstrar que a litosfera, né? Essa camada na qual a gente se apoia, né? Entendeu? E como eu já falei, né? A litosfera é composta de placas e são apoiadas sobre uma camada de rochas, cujo estado pode variar, né? Entre sólido e líquido. E essas placas litosféricas movem-se constantemente, como eu falei no início, e elas modificaram, no decorrer de vários anos, modificaram o nosso planeta Terra, dando origem às montanhas, às ilhas, e de acordo com o movimento dessas placas, foram abrindo os valas, e hoje em dia nós temos a formação dos mares. Então aí vocês estão vendo, né, as placas litosféricas foram responsáveis pelas divisões dos continentes, e de acordo com que essas placas foram se movimentando, como vocês podem ver aí na imagem desse mapa, foram surgindo os continentes, como a América do Sul, a placa do Pacífico, enfim, várias outras aí. Depois vocês podem acompanhar no livro, né? Exatamente na página 27, vocês vão ver detalhadamente isso. Então, como eu estava falando desses movimentos, há basicamente três tipos de movimento relacionado às placas litosféricas,
Que movimentos são esses? São a colisão. Essa colisão acontece quando as placas elas se chocam. Esse movimento é responsável pela formação das montanhas, como eu falei anteriormente, montanhas e, por exemplo, as cordilheiras dos Andes, o Monte Himalaia, entendeu? Então, quando ocorre essa colisão, na verdade, quando o planeta estava em transformação, quando ocorria essa colisão, no decorrer dos anos, foram surgindo, né, as montanhas e os alagamentos, né, que é abrindo as valas para a formação dos mares, enfim. E tem também o movimento de afastamento. Esse movimento, as placas, elas só se afastam uma das outras. Elas abrem espaço e desse modo, o material do interior da Terra, que é o magma, ocupa o espaço aberto e quando esse magma ele se esfria, né? Tem contato com o nosso ar, que ele se esfria, acontece a formação das rochas. E tem também o deslizamento lateral. Parte do contorno das placas sofre apenas deslizamento, como vocês podem ver na imagem, essa imagenzinha C, vocês podem ver, né, que há um deslizamento e como ocorre só o deslizamento, não ocorre esse choque entre placas e nenhum afastamento. Temos alguns movimentos, né, para quem duvida, né, que essas placas litosféricas, elas sofreram, elas se movimentaram no decorrer desses anos, nós temos algumas evidências de que isso aconteceu. Então, os continentes, nem sempre, quando você olha no mapa, né, hoje em dia você vê tudo separadinho, né, tudo certinho, mas os continentes nem sempre foram assim. Eles já tiveram unidos e essa união dos continentes sem essa repartição enorme no continente africano, América do Sul, antes não tinha isso. Então, quando não tinha essa divisão, a gente tinha basicamente uma Pangeia. Então, no decorrer dos anos, né, essas placas litosféricas foram se movimentando e dividiram, né, dividindo os continentes como a gente conhece hoje em dia. Mas antes, como eu já falei, a Terra ela continha apenas um continente, no geral, que era a Pangeia. Isso aconteceu há cerca de 200 milhões de anos atrás. E as placas litosféricas, esse movimento, fez com que esse grande bloco se separasse, gerando os continentes que a gente conhece hoje em dia. E temos uma teoria, esse movimento das placas litosféricas, que eu já mencionei para vocês, ela é falada na teoria da deriva dos continentes, que depois vocês podem ir no livro de vocês, na página 29, e ver mais a respeito dessa teoria. Então, entre essas evidências dos movimentos das placas litosféricas, está a forma da costa dos continentes. Como, por exemplo, aqui na imagem eu trouxe para vocês, do nosso ladinho, na tela de vocês, do lado esquerdo, nós temos o continente da América do Sul, e do lado direito, o continente da África. Então, como vocês podem ver, elas se parecem um quebra-cabeça, uma peça de quebra-cabeça afastada, entendeu? Então, vocês imaginarem
nesse mapazinho aí, eles se encontrando, vocês podem ver que tem um formato quase que perfeito, como se fosse basicamente uma pecinha de quebra-cabeça que se encaixa. E outras evidências também é o fato de que foram encontrados fósseis de seres vivos nas formações das rochas. Então, essas são algumas das evidências, né, que as placas litosféricas foram responsáveis pelas formações dos continentes que a gente tem atualmente. Terremotos e tsunami. Então, esse movimento nas placas litosféricas pode provocar o que a gente conhece como terremoto, ou que recebe também o nome de sismos, caso vocês verem em algum livro, algum um site que vocês estiverem lendo, não se assustem, né? Vocês já vão ter o conhecimento, que pode ser os terremotos podem também ser conhecidos como sismos, que esses terremotos eles variam muito de intensidade. A maioria dos terremotos, eles, na verdade, nem são percebidos pelas pessoas, e são detectados somente pelo instrumento, que é o sismógrafo. Em geral, os terremotos originam-se nas regiões de colisão entre as placas litosféricas. Então, quando ocorre esse movimento, né, que as placas se chocam, e também pode ocorrer na região de deslizamento das placas. Pode haver terremotos tanto, tanto nos continentes, né, nos países que são próximos aos continentes, próximos aos mares, e também pode acontecer até mesmo nos oceanos. Quando esse terremoto acontece nos oceanos, abaixo do oceano, a gente vai ver a formação dos tsunamis. Por quê? Porque as águas do oceano, quando ocorre esse terremoto abaixo do mar, ocorre um movimento anormal da água, entendeu? Então, gera as maremotos, que a gente chama, forma ondas gigantes, e essas ondas gigantes que a gente conhece como tsunami, elas podem percorrer longas distâncias e atingir, como eu já falei, algumas ilhas, né, isoladas, e até costas dos continentes, países mais próximos do mar. E podem ter efeitos catastróficos. Se vocês pesquisarem, né, for na internet ou até mesmo no YouTube, vocês vão ver, né, que quando ocorre tsunami, o desastre mesmo é gigantesco. E só demonstrando, né, que pode haver continentes, terremotos tanto nos continentes quanto nos oceanos. E eu já falei também, né, que quando o extremo está abaixo dos oceanos, formam os tsunamis. E quando o extremo é mais voltado para a região dos continentes, a gente tem origina basicamente os terremotos. Tsunamis e terremotos no Brasil, é possível? Bom, é possível de acontecer, só que não muito, na verdade não é muito comum. Por quê? Porque o território brasileiro está situado no centro da placa sul-americana, no centro. Então, essa situação, essa localização do nosso território brasileiro, está distante de áreas de contato entre as placas. Então, está distante daquela região de deslizamento e de colisão. E essa distância, né, de onde está localizado nosso território brasileiro, pelo fato de ser no centro, no meio da placa sul-americana, explica o porquê de não termos um histórico de terremoto muito intenso aqui no Brasil. Mas, como eu já falei para vocês, isso não quer dizer que não existe terremotos no Brasil. Eles ocorrem,
mas frequentemente, em geral, eles podem ser de baixa intensidade. E, na verdade, pode acontecer de até mesmo nem ser sentido pelas pessoas. Ser detectado apenas pelo aparelho que eu falei para vocês, o sismógrafo. Mas alguns terremotos, né, já foram percebidos pelas pessoas aqui no Brasil, como o terremoto que aconteceu em Natal, no Rio Grande do Norte, em 2013, na cidade de Taruacá, e que foi em 2015 também. Então, por esse motivo, e também tsunamis são improváveis no Brasil também pelo mesmo motivo, porque se o fato de nosso território estar localizado no centro da placa sul-americana, se não ocorre terremoto, então, basicamente, pela lógica, não vai acontecer tsunamis, porque os tsunamis só ocorrem quando ocorre terremotos abaixo do mar, né? Então, e nas regiões é, da, da- do limite das placas litosféricas. Os vulcões. Bom, os vulcões podem ter diversas origens. Em alguns casos, o choque das placas litosféricas é responsável pela formação dos vulcões e pelas erupções. Então, essas erupções acontecem quando a rocha fundida do interior da Terra extravasa. Então, quando um terremoto, ou um vulcão, melhor dizendo, ele entra em atividade, ele passa pelas seguintes fases. Ele passa basicamente por três fases. Então, o que é que vai acontecer primeiro? O movimento das placas litosféricas, né? Até aqui vocês estão percebendo que tsunamis, terremotos, vulcões, formação dos vulcões, formação de montanhas, alagamentos, a ativação de um vulcão para que ocorra a erupção desse vulcão, é tudo através dos movimentos das placas litosféricas. Então, o que que acontece? O primeiro passo quando um vulcão entra em atividade. Esses movimentos das placas litosféricas expõem o magma. Então, quando essas placas se movimentam, vai abrir abaixo, né, da nossa superfície terrestre, vai abrir um espaço onde o magma vai ficar exposto, que esse magma é o material quente, né, e líquido no interior da Terra, eu acredito que você já imagina, né? Esse magma fica acumulado na câmara magnética, com vapores de água e outros gases, e gases inclusive que são tóxicos, né, para os seres humanos, sob forte pressão. Quando a quantidade de magma é grande demais nessa câmara, ela extravasa. Então, quando ela extravasa, ela sai pela chaminé, né? Mais adiante eu vou mostrar as partes do vulcão, explicar melhor para vocês. Então, quando essa quantidade de magma é grande demais, na câmara no interior do vulcão, ela extravasa pela chaminé, liberando pela abertura do vulcão essa lava, né? E gases tóxicos, através das fumaças. E quando isso acontece, damos o nome de erupção. A terceira etapa é quando esse magma que extravasa na erupção, como eu já falei para vocês, né, recebe o nome de lava. Por ocorrer de maneira repentina, é algo que acontece quase que diariamente, né, em certos países que tem vulcões que ainda está ativo, né? É algo que acontece rápido e também é algo imprevisível. Por esse motivo, por esse fato de ser uma coisa imprevisível,
ele gera também, assim como os tsunamis e terremotos, pode gerar grandes catástrofes. Destrói basicamente dos vulcões, né? A área, se for área verde, destrói tudo e causa morte até dos animais, espécies, ou até mesmo de seres humanos, que se estiver ali por perto. Esses vulcanismos modificam drasticamente as paisagens. E também, como eu já falei, acho que eu já mencionei mais atrás, quando essa lava ela extravasa, que sai, né, pela chaminé, é uma lava líquida, né, como eu já mencionei, e quando ela esfria, ela forma rochas, entendeu? Então, esse processo forma novas rochas e libera, né, gases e partículas para a atmosfera. Como eu já falei, gases e partículas que são tóxicas para os seres humanos e até mesmo para os animais. E o interessante disso tudo, né, que até agora a gente está vendo que os vulcões só causam desastre. Mas, por incrível que pareça, essas cinzas dos vulcões que são liberadas, elas compõem solos férteis. Então, essas cinzas, elas geralmente são ricas em nutrientes utilizados pelas plantas, entendeu? Então, essas cinzas elas vão longe, a região que fica mais próxima do vulcão, obviamente, onde a lava vai passar, destrói tudo, né? Mas essas cinzas, elas vão longe. E onde elas caem, elas compõem os solos férteis. Então, as plantinhas agradecem. Então, aqui está mostrando para vocês, né, na imagem do lado, né, as partes do vulcão. Temos a placa litosférica, que é embaixo mesmo, né, do vulcão, a parte mais embaixo. E temos a câmara magmática, que a setazinha está mostrando aí. E essa formação do vulcão é basicamente chamada de cone. E em cima a abertura que sai, na qual sai a lava, sai as cinzas, os gases tóxicos, é chamado de chaminé. Então, hoje era basicamente o que a gente tinha que a gente tinha para ver, né? Peço que vocês deem uma lida no tema 5 do nosso livro didático. E, como sempre, né? Eu peço que vocês copiem e respondam a questão 2, 3 e 5 da página 32 do nosso livro, entendeu? Essa atividade deve ser entregue, igual da última vez, até o prazo de quarta-feira, do dia 26/5, entendeu? Então, eu vou receber até quarta-feira, acredito que dê para fazer, porque essas são 3 questões. Então, vocês copiem, me respondam e me enviem. Caso alguém queira digitar usar o Word, né, digitar as questões, responder e me enviar, fica a critério de vocês. Como eu já falei no nosso grupo, vocês têm total autonomia, né, para escolher a forma que vai me enviar as atividades. O importante é que me envie, entendeu? Essa foi a nossa aula de hoje e aguardo essa atividade e até a próxima.